nome é José Carlos, sou da Patrulha Sorana, do Grupo Escoteiro Lobo Guará. Estou terminando a especialidade de Histórias Coxinha, nível 2, e falta as atividades 2 e 6. Eu vou falar sobre a Ilha de Bronze e o escoteiro Neil Armstrong. O acampamento da Ilha de Bronze. Esse é o acampamento de Bronze, que aconteceu em 1907, e assim nasceu o escotismo. Uma ideia, que é Baden-Powell aqui na foto. Baden-Powell é um herói nacional, aclamado por todo o Império Britânico, após a espetacular defesa da cidade de Mafeguin, cercada por formos boares durante 217 dias, entre outubro de 1989 a maio de 1900. Autor do livro militar de grande sucesso, Ides do Scout, publicado pela primeira vez em 1899, adaptado em muitas escolas para o treino dos rapazes e lido por milhares de homens. Fundador do South African Constabulary, o corpo de polícia da África do Sul, do qual foi comandante entre 1900 e 1903, chegando a ter sob sua ordem cerca de 11 mil homens. Com o posto de major-general desde 1900, em 1903 assumiu a função de inspetor-geral da cavalaria do exército britânico, que desempenhou até 1907. O estado preocupante em que encontrava a juventude do seu país, o êxito obtido com seu livro Scouting e as solicitações de que era alvo para colaborar algumas organizações para rapazes, levaram-no a planear um esquema para a educação jovens, inicialmente distintos aos rapazes das organizações já existentes. Antes de divulgar publicamente o seu esquema de Scout, sua proposta para a educação dos jovens do seu país queria testá-lo com um pequeno grupo de jovens de várias camadas sociais. Seriam capazes de trabalhar e jogar junto no acampamento. Acampar era um dos grandes trunfos do seu esquema, mas era necessário experimentar primeiro. No entanto, precisava de um local discreto e pouco acessível a jornalistas e fotógrafos, os quais seguiam todos os passos do famoso herói de Mafeguin. O ideal seria uma ilha, mas onde? Em maio de 1907, Baden-Powell conheceu Charles Van Healt, proprietário de uma ilha no sul da Inglaterra, Bronze. Baden-Powell já conhecia esta ilha por onde tinha passado várias vezes com seus irmãos quando jovens, na sua viagem de barco. Era mesmo o local ideal que pretendia. Pediu permissão a Charles Van Healt para ali realizar seu acampamento, o qual acedeu com todo o prazer. E assim começaram os preparativos para o acampamento experimental na Ilha de Bronze. Uma aventura em Bronze. Baden-Powell e alguns jovens no porto de Paule, preparando-se para embarcar no iate rumo à Ilha de Bronze.
vista do acampamento, a bandeira inglesa içada foi usada em Malk durante o cerco. Baden-Powell instruindo os rapazes. Aqui está a foto dos jovens. 2 dos orgulhosos participantes. Jogo de lançamento. Baden-Powell preparava um jogo de tração ou cabo de guerra. Divertimento geral. Os jovens são lançados ao ar, um a um, e acompanhados pelo grupo. O jogo consiste em jogar uma pessoa para alto e todos têm que se agrupar de novo para pegar ele. Jogos de força aos pares. Um jogo com bola numa versão rudimentar de beisebol. Instrução de socorrismo. O jogo do enfarruscado. Seguindo pistas. Jogos de força aos pares. Construção do calção com ervas. Colchão. Exercício de reboque de um ferido com uma corda. Aqui está a foto de Baden-Powell no acampamento. Outra foto dele. E aqui é uma representação do acampamento. Aqui tem outra foto, uma maquete, né? Eles estiveram lá. Os participantes desse acampamento experimental participaram 20 rapazes, divididos em 4 patrulhas: touro, lobo, corvo, maçarico. Com ideias entre os 10 e os 17 anos, o campo foi chefiado por Baden-Powell, tendo como adjunto seu amigo do exército, Kenneth McClellan. Os participantes: Robert Baden-Powell, Kenneth McClellan, Percy Everett, William Stevens. Os participantes: Patrulha Touro, guia Thomas Evans Lombe, Arthur Primer, Bert Planford, James Honey, Mark Doble. Patrulha Lobo, guia Bob Oroughton, Cedric Curtis, John Evans Lombe, Percy Monday e Reginald Gilles. Os participantes: Patrulha Corvo, guia Robert Emley, Bert Hunt, William Hunnett, Humphrey Noble, Robert Collingbourne, Patrulha Maçarico, guia George Rodney, Bart Watts, Thayer Bonifield, Alan Vivian, Richard Green. Debruce para o mundo. Assim, cronologicamente, de 29 de julho de 1907, Baden-Powell chega a Bronze com 12 meninos e seu sobrinho de 9 anos, a bordo do barco Riad, em português árabe. Realizaram a montagem do acampamento usando 6 barracas brancas tipo sino, acampamento e uma barraca militar montada para intendência e cozinha. 30 de junho de 1907, foi realizada a montagem do mastro do centro para a vibração geral ao lado da barraca do Baden-Powell. Cravou seu bastão usando uma caça ao javali e
pendurou a bandeira britânica que tremulava em Mafeking. 31 de julho de 1907. Os demais 8 meninos chegaram para completar 21 meninos, com exceção do sobrinho. Todos tinham entre 12 e 17 anos. Na noite desse dia, ocorreu o primeiro fogo de conselho de bronze e do movimento escoteiro. BP foi o líder, o contador de histórias, o puxador de músicas. Ele contou a história da Índia e da África e de algumas explicações sobre a programação do acampamento. O fogo terminou lentamente, finalizando com as orações. 1 de agosto de 1907, oficialmente considerado o primeiro dia e início do acampamento. Os 20 garotos foram divididos em 4 patrulhas: maçarico, corvo, lobo e touro. O sobrinho de Baden-Powell foi nomeado ajudante. 8 de agosto de 1907. Termínio do acampamento. Foi um dia de atividades esportivas. Terminou com um cabo de guerra entre as patrulhas de passarinhos, maçarico e corvo. Contra as patrulhas de animais, lobo e touro. Os pássaros venceram. Durante o acampamento ocorreu várias atividades como observação, artes marciais, cavalheirismo, salvamento de vidas, patriotismo e etc. As atividades eram divididas em turnos, amanhã, tarde e noite, sendo uma atividade específica para cada turno. Divididos os bons resultados desse acampamento, Bebê começou a escrever o livro Escotismo para Rapazes, que inicialmente foi publicado em versículos e vendido nas bancas de jornal. Logo depois que o acampamento acaba, BP faz os últimos ajustes em sua obra e, em 1908, Baden-Powell publica os 6 versículos, quinzenas e explode o movimento escoteiro em centenas de países, não respeitando fronteiras. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 1.200 grupos escoteiros, integrando mais de 70 mil jovens e adultos, que usam com orgulho o lenço escoteiro, cumprimentam com aperto da mão esquerda e bradam o lema sempre alerta. Eu acabei de falar sobre o item 2, sobre a ilha de Browse. Agora eu vou falar sobre o item 6, que é um escoteiro que tem sido importante para o movimento. Eu escolhi Neil Armstrong. Foi com muita tristeza que o escotismo tornou conhecimento do falecimento de Neil Armstrong no dia 25 de agosto de 2012, aos 82 anos de idade, considerado um dos mais célebres Eagle Scouts dos Estados Unidos. Neil Armstrong será sempre lembrado por seu papel como comandante da tripulação da bem-sucedida missão Apollo 11, que pousou na Lua em 1969. É o primeiro homem a pisar na Lua superfície. Entre os itens precisos que Neil Armstrong levou com ele para a Lua estava o emblema da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, sobre a qual uma citação em papel timbrado da NASA, pessoalmente assinada, diz certificado que este emblema do escotismo mundial usado na Lua quando o homem andou pela primeira vez, em 20 de julho de 1969, na missão Apollo 11. Em homenagem a um de seus heróis, Luke Ponizzoni, secretário-geral da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, disse: "Eu passo diante de recordação desta missão singular
em meu escritório todos os dias. Isso reforça minha convicção de que o verdadeiro sucesso é resultado do esforço da equipe, como se poderia esperar. Um escoteiro, Neil Armstrong, foi sempre modesto sobre seu papel e como comandante desta missão, recebendo as dezenas de pessoas que contribuíram para várias maneiras para fazer acontecer. Ele sempre será uma inspiração para nós mesmos, a futuras gerações de escoteiros e todo mundo. Aí aqui estão as fotos dele. Aqui está a foto do certificado que ele certifica, que ele levou com ele no Apollo 21 até a Lua. É o símbolo do escotismo. Aqui está a foto dele, de escoteiro e dele quando já é adulto. Então é isso, eu consegui terminar de fase 92 e 6, que era sobre a Lyndon Johnson e o astronauta Neil Armstrong. E com isso eu digo sempre alerta.